Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Joseph Antoine Scaff nasceu e cresceu em São Paulo, capital, em uma família bem estruturada, com pais bastante presentes, que valorizaram muito a boa formação e uma educação sólida com base em valores morais. Bem encaminhado na vida, bem introduzido no mundo dos negócios e sem uma tradição religiosa muito forte, ele se via distante da realidade de uma vida dedicada a Deus e cada vez mais perto de uma vida dedicada essencialmente ao sucesso pessoal e profissional. Mas a verdade é que um dia, esse jovem descobriu-se alvo do amor de Deus e isso foi desconcertante. E ele não resistiu a essa verdade. A partir daí, sua vida passou por uma mudança de 180 graus e ele mesmo afirma: foi a melhor coisa que me aconteceu. Joseph, que prazer pra gente ter você aqui no nosso programa, uma honra, muito obrigada, viu, por ter aceitado. Obrigado, Quererene, é um prazer muito grande estar aqui também, poder compartilhar essa história com nossos amigos telespectadores. Legal. Quando você pensa na sua infância, Joseph, que boas lembranças marcaram sua história? Nossa, boas lembranças, muitas. Na verdade, a gente tinha esse sítio, né, no interior de São Paulo, e eu e meus irmãos, meus pais, a gente ia sempre para lá, então eu tenho boas lembranças correndo no meio do mato, brincando de esconde-esconde, ajudando a rachar lenha na madeira, sentando à noite com meu pai para ver a luz das estrelas, enfim. Uma das lembranças mais doces que eu tenho era dessa fase, né, de passar em meio à natureza, junto com a minha família. Que legal. Que privilégio você teve, Joseph, por ter nascido na família que você nasceu? Foi um privilégio. A minha família, nasci numa família de pais dedicados, meu pai e minha mãe sempre zelaram muito pela união da nossa casa, dos nossos irmãos, e sempre tiveram um foco muito grande em nosso estudo, na nossa formação profissional, pessoal. E a minha mãe ainda, eu tive a oportunidade, o privilégio de ter uma mãe dedicada 100% do tempo à criação dos filhos, a nos ajudar, a nos colocar no nosso coração os valores que eles tinham, os valores morais, e então nunca faltou nada pra gente sempre teve acesso a boa educação, a boa saúde e a boas companhias. Então e continua sendo, né, um privilégio muito grande poder ter nascido, crescido nesse lar na minha casa. Joseph, quando você chegou na sua adolescência, na sua juventude, que ideal de felicidade que você tinha para você no futuro? Olha, na minha adolescência, a minha ideia de felicidade era estar num trabalho bem remunerado, bem sucedido, ter uma vida bem estruturada financeiramente, poder ter uma boa família, e tempo para passar com essa família também, tempo para passar com os filhos. Isso é uma coisa que meu pai sempre valorizou e sempre colocou isso na nossa frente, essa questão do valor, né, de estar em família, do convívio familiar. Então, a minha ideia de sucesso era essa, né? Vamos dizer, está muito atrelado com o sucesso profissional, mas também o sucesso dentro de casa, o sucesso familiar. Você via possibilidades disso se concretizar? Via, com certeza.
Logo que eu entrei no mercado financeiro, enquanto eu ia me desenvolvendo na escola, na universidade, isso foi ficando cada vez mais próximo de mim. Vi que eu tinha chances reais de realmente me desenvolver bem profissionalmente e de conseguir ter essa estrutura toda para suportar essa vida, né, familiar e confortável materialmente. Você estudou o quê? Eu sou formado em economia pela Universidade de São Paulo. Quando você volta no tempo um pouquinho, né, e se vê ali, um garoto com sonhos, com possibilidades, né, de concretizar esses sonhos, naquele momento você sentia a necessidade de Deus para dirigir a sua vida? Nunca senti, na verdade. Eu sempre achei que de alguma forma Deus me amava muito, né? Porque estava me concedendo tantas possibilidades, abrindo tantas portas. Eu nunca parei para ter um relacionamento com Deus. Nunca enxerguei a Deus como uma pessoa que pudesse ser uma pessoa real na minha vida, um amigo com quem eu pudesse conversar, com quem eu pudesse desabafar, com quem eu pudesse dar risada, compartilhar os momentos, aprender com. Então, eu nunca achei, eu achei que, na verdade, a minha própria capacidade intelectual, a minha capacidade de influenciar as pessoas, de fazer amigos, o esforço, o trabalho duro, achei que essas eram as condições necessárias e suficientes para chegar onde quer que eu quisesse chegar. Nunca tinha, não tinha um papel, um lugar exclusivo para Deus nessa história. Dentro desse momento, se alguém chegasse para você com uma proposta, vamos estudar a Bíblia, e você pode fazer parte aqui dessa religião tradicional, com um certo grupo de crenças para você seguir, por que você diria que no seu contexto isso era uma possibilidade impossível de acontecer? Era uma possibilidade bem difícil de acontecer, talvez impossível. Primeiro por causa das restrições normais de tempo, né? Então, com aquela vida agitada toda, talvez você falasse, olha, estudar a Bíblia pode até ser interessante, mas olha um ponto de vista intelectual. Mas por conta do tempo eu falei, olha, desculpa, não vou conseguir. Sempre enxerguei a religião como uma coisa um pouco ultrapassada, uma coisa um pouco retrógrada, uma coisa que tinha perdido a razão de ser nos tempos modernos, né? Achei que, puxa, já sei, vamos dizer, já sei me comportar bem, já sei tratar bem as pessoas, não tem muito motivo para eu me envolver com a religião, não tinha nenhum atrativo, nada daquilo poderia acrescentar na minha vida, né? Se de fato, José, esse era o contexto, o que foi que aconteceu com a cabeça daquele garoto que, de repente, ele teve tempo para se interessar por religião e acabou seguindo por um outro rumo na vida? Olha, na verdade a história é até um pouco engraçada, porque a minha irmã tinha acabado, eu tenho 3 irmãos, sou mais velho. E a minha irmã, a terceira, estava se formando no ensino médio. E nós fomos na festa de formatura dela. Meu pai já era falecido naquela época, então ela me convidou para poder dançar a valsa com ela, aquela coisa tradicional das festas de formatura em São Paulo. E no que a gente estava dançando, eu vi uma outra menina, uma garota, dançando próxima, junto com seu pai. E eu achei eu fiquei assim, eu lembro que ela estava até emocionada, com lágrimas nos olhos, e ela me chamou muita atenção. Chamou atenção, em primeiro lugar, pela beleza dela, pela aparência dela, era uma menina muito bonita. E depois ainda minha irmã falou, olha, ela é super inteligente e tal, não sei o quê, e eu me interessei por aquilo. No que eu me interessei, eu fui conversar com ela, adicionei ela nas minhas redes sociais, no Facebook, e aí eu olhei, eu fui ao Facebook e vi lá que no campo dela de religião tinha uma tal de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você já tinha ouvido falar? Nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. Novidade para mim, tudo que eu aprendi ali naqueles 2, 3 dias de pesquisa foi através dos sites da internet, do Google, da Wikipedia. Mas o quê? Porque a partir daquilo ali te despertou curiosidade, foi isso? Me despertou, queria saber o que é essa religião, né? A Adventista do Sétimo Dia. E eu lembro de... E aí você foi pesquisar? Fui pesquisar, mas eu confesso que não tinha entendido nada. Na verdade, eu achei aquele negócio uma coisa meio louco, guardar o sábado, como assim? Ellen White, tal de profetisa, como assim profetiza? Ainda existe esse tipo de coisa nos dias de hoje? Por que você foi pesquisar isso? Eu fui pesquisar por curiosidade, sempre fui muito curioso. E eu vi isso lá, eu fui dando, né, Adventista do Sétimo Dia, vi que tinha se originado num tal de movimento que esperava a volta de Jesus em 1844. Que é isso, gente? Assim, eu falei, nossa, e aí continuou, virou uma igreja. E isso pra mim, só que eu olhei aquilo e falei, nossa,
uma viagem, né? Não entendi, na verdade, o que era aquilo tudo. E meu objetivo, meu interesse era poder conversar com aquela menina, poder, né, ficar mais próximo dela, conhecê-la melhor. Mas ela nunca na verdade, ela nunca me correspondeu nesse período. Até mandei uma mensagem para ela, não respondeu. O tempo foi passando. Um dia eu resolvi ir na igreja, eu pensei, eu servi o exército um tempo, né? Fiquei 2 anos, vou usar minhas estratégias militares para alguma coisa, vai ter que servir. E aí eu pensei, olha, eu vi que alguns amigos dela frequentavam a igreja adventista de Moema, e eu pensei, bom, eu vou ir nessa igreja, vou gravar ali o rosto desses amigos, vou ficar amigo deles, que assim eu posso, quem sabe, ter uma chance de ficar próximo dessa menina. Olha. E eu fui um dia, peguei o endereço da igreja na internet, era próximo da minha casa mesmo. José, que interessante. Fui até lá, mas eu não gostei, Cleriane. É mesmo? Foi durante um programa de jovens na parte da tarde, e estava tocando um grupo, e eu lembro que eu não, assim, não me simpatizei com a música, com a letra, e aí nesse dia eu realmente tinha desistido de toda essa ideia. Mas pelo menos essa moça estava lá? Não estava lá. Ainda não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Eu entrei do jeito que eu saí, fui embora para casa falando, olha, já vi esse negócio de religião, não é para mim, e eu tô falando isso com conhecimento de causa. Eu pensei. E passou isso mais ou menos um mês, já tinha desistido e de procurar, de ir atrás, né, de procurar conhecer essa garota. E um dia eu estava voltando de uma corrida no parque, num sábado à tarde, e enquanto eu estava tomando banho no chuveiro à tarde, eu comecei a ouvir, não foi ouvir uma voz, mas eu senti meio que uma impressão, como se fosse alguma coisa na minha mente falando para mim, vai para a igreja. Olha. E aí eu pensei, nossa, tô ficando louco, né? Por que eu tô pensando nisso? Não tem nada para fazer na igreja, já é tarde, eu sei que o programa da igreja já ia ter acabado na hora que eu chegasse lá, e não tinha nada pra fazer, não sabia se a menina ia estar lá ou não, né? Que coisa! Mas eu resolvi, aquele negócio ia martelando na minha cabeça, vai pra igreja. Eu falei, tudo bem, vou obedecer, botei minha roupa e fui. E quando eu cheguei lá, qual não foi minha surpresa em ter encontrado primeiro a mãe dessa menina e depois encontrei com ela. Olha aí. E aí as minhas esperanças reacenderam. E eles foram muito simpáticos comigo. Aí eles já me abraçaram, me apresentaram para todo mundo da igreja. Naquele dia a gente já saí com o pessoal da igreja pra gente jantar num restaurante. Sim. E essa menina, você gostou do... Gostei do pessoal, né? Achei tudo muito diferente, né? Uma menina que tinha passado 1 ano na África, outro menino que não comia carne, tudo era muito novo para mim. E aí ela começou a me convidar para frequentar a igreja dela, no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. Adventista também, só que ela não frequentava aquela igreja. Não frequentava aquela igreja, não frequentava. Olha ela só. ia de vez em quando, Quer dizer, foi tava coincidência você ter encontrado ela lá naquele dia. Bem naquele dia. E você foi depois para a igreja do Riacho Grande? Eu fui, porque aí, né, o meu interesse ainda era em conhecer mais a menina, né? E aí eu fui para a igreja do Riacho Grande e eu pensei, bom, eu não vou ser inconveniente ao ponto de ficar, né, conversando com ela durante o culto. Vou prestar atenção, até para poder ter um assunto para puxar com ela depois, né? E aí, no que eu fui prestar atenção do pastor falando, eu pensei, nossa, olha, puxa, o pastor fala um português correto, ele não tá gritando, não tá pedindo meu dinheiro, falando que eu vou ser abençoado muito mais. Eu tinha um pouco de uma visão preconceituosa da igreja, de que eles só queriam meu dinheiro, só queriam fazer uma lavagem cerebral em mim. Eu vi que o que ele falava, de fato, eu podia... eu lembro até hoje, foi uma parábola, ele estava contando sobre a parábola do bom samaritano. Você se lembra do assunto? Eu lembro. Olha. E na verdade, eu pensei, puxa, isso ainda posso aplicar para minha vida e posso ser uma pessoa melhor com esses ensinamentos. Eu comecei a prestar atenção. E aos poucos eu fui conhecendo melhor, participando das lições da escola sabatina, que é um momento no sábado de manhã, onde o pessoal da igreja se reunia para estudar a Bíblia juntos. E como eu gosto de participar, comecei a estudar também para poder dar meus comentários, para poder compartilhar um pouco dos meus pensamentos com todo mundo. Agora, José, uma coisa é você se interessar por uma moça, querer conhecer melhor essa moça e tal, até ir à igreja, achar que você pode aplicar um ensinamento ali para ser uma pessoa melhor. Outra coisa é você ter um encontro com Deus, você assumir
um corpo de doutrinas e de crenças para dirigir a sua vida e tomar uma decisão. A partir de hoje, a minha vida vai ser guiada pelos princípios bíblicos. Que revolução foi essa? Que momento foi esse na sua vida? Foi bem interessante, Cleriane, na verdade, porque no começo eu estava me interessando por todas essas coisas, mas à medida em que eu ia fazendo mais amizades na igreja e com essa moça, eu acabei perdendo um pouco o meu foco nas coisas espirituais e meu foco se voltou ali para as amizades, para o relacionamento. Chegou um tempo que eu não estava mais indo para a igreja para ouvir os sermões, para aprender mais sobre Deus. Estava indo para os meus amigos. E eu lembro que teve um dia que, por algum motivo, o pregador, eu coloquei na minha cabeça, eu não vou ouvir o que esse homem vai falar. Eu não foi qual era o motivo, preconceito meu. Não quero prestar atenção. Não vou prestar atenção. Hoje, ó, decidi que eu vou ficar aqui conversando, vou ficar fazendo tudo menos prestar atenção. Mas eu lembro que no meio pro final do sermão, ele levantou a voz e eu lembro que ele falou mais ou menos assim. E eu falo aqui, em nome do Espírito Santo de Deus, que se você estiver vindo para essa igreja por qualquer motivo, que não seja por convicção, que você não venha mais para a igreja até que você venha por convicção. Ele disse isso. Ele disse isso. Aí eu levantei assim, né? Eu só escutei isso. Levantei, olhei e falei assim, até parece que eu vou deixar de vir, porque o que esse cara tá falando, tá deixando de falar, né? Ignorei. Mas não é que durante um mês, todos os finais de semana, todos os sábados acontecia alguma coisa e eu não conseguia mais ir para a igreja. Não conseguia. Aconteceu de tudo. Eu ter me interessado em outra menina, de ter acontecido de ficar sem carro. Sim. Mas cada final de semana tinha alguma coisa que me impedia de voltar para a igreja. E foi bem nesse período que eu resolvi fazer o download de um dos livros dessa autora da Igreja Adventista, Ellen White. Que livro? É um livro, eu li, na verdade, chama Espírito de Profecia, volume 1. Eu peguei na época o livro em inglês. Hoje ele é mais ou menos um livro chamado Patriarcas e Profetas. Em português. Em português. E eu li esse livro e aí eu comecei a entender ali qual era o propósito de Deus em ter criado o homem. Por que Deus tinha criado a terra e o homem para habitar na terra, para dividir o amor, para que o homem pudesse sentir o que é o amor também, para ele compartilhar toda essa criação com o homem. E aí eu entendi o que aconteceu na queda e mais adiante eu comecei a entender o que Cristo tinha que ver com essa história toda. Como o próprio Deus tinha decidido abdicar a sua própria vida e absorver a minha culpa, a culpa de toda a humanidade pelos pecados, né, pelas transgressões, pelos erros que nós cometemos, para que um dia a gente pudesse estar junto de novo no céu. Ele decidiu pagar esse preço. Eu não tinha a menor ideia que era esse o motivo real do sacrifício de Cristo. Essa verdade te abalou. Me abalou, isso me abalou. E me abalou o fato de eu estar lendo aquelas histórias todas maravilhosas e pensar, puxa, e essa mulher, essa escritora, ela viu tudo isso que ela escreveu, ela de fato teve visões sobre isso, eu ia na Bíblia e era realmente aquilo que estava escrito, e eu pensei, gente, isso aqui é muito poderoso, isso aqui é muito sério, essa é a verdadeira história da humanidade, não a história que eu cria antes, né, como cresci aprendendo sobre as doutrinas evolucionistas, sobre os princípios teóricos de que nós fomos evoluindo ao longo de milhões e milhões de anos, eu ainda cria nisso, mas eu pensava que, puxa, agora a humanidade tal como ela está estruturada hoje, essa é a história da gênese da humanidade, é isso que aconteceu. Tem um propósito, tem um motivo. Foi uma coisa assim, muito chocante, e aí, a partir desse ponto eu decidi voltar para a igreja e decidi que eu ia querer aprofundar mais e mais meu conhecimento, assim, eu não conseguia parar de ler aquilo, virava madrugada. Derrubaram as barreiras ali. Ali, naquele momento, derrubaram as minhas barreiras, eu entendi o caráter amoroso de Deus. Mas, José, você tinha seus compromissos, sua família, sua tradição, seu ideal de felicidade, tudo isso teria que ser repensado, porque você ia colocar sua vida agora para ser guiada por princípios bíblicos. Que obstáculos você teve que enfrentar a partir dali? Na verdade, naquele primeiro momento, eu não pensei nessa possibilidade. Até porque eu por causa da minha tradição, da minha família católica, da criação que eu recebi em casa, muitos dos princípios bíblicos eu já aplicava na minha vida, não foram muitas novidades. Muitas coisas eu tive que realmente mudar. Mas não pensei, na verdade, na hora, ali, puxa, agora eu vou ter que mudar. Não, mas à medida em que eu ia me aproximando mais de Deus, à medida que eu ia conhecendo mais a Deus, eu vi que tinham alguns pontos onde eu teria que abrir mão de certas coisas que eu fazia, porque isso era o que de fato ia ser melhor para minha vida, isso era o que de fato ia não só me dar mais vida, mas isso também ia agradar a um Deus que eu amava de todo o meu coração.
Então, eu não pensei, o que eu vou ter que largar ou não. Foi um processo. E à medida que eu fui amando mais a Deus, eu deixei de amar as coisas que eu fazia antes. Que coisa linda. Que eram contrárias às instruções de Deus para uma vida plena. Então, foi um processo, não foi tudo de uma vez. Foi pouco a pouco, cada dia que eu ia identificando, ia lutando e amando mais a Deus, aquilo ia ficando mais fácil de eu ir jogando para trás e poder progredir nessa transformação de vida. Que coisa linda. Hoje, José, quando você olha para trás e vê os caminhos, né, pelos quais Deus foi te guiando, com que palavras você descreve o que Deus fez por você? Olha, Deus teve um plano, mas assim, uma verdadeira operação estruturada, uma missão de resgate e salvação, especialmente personalizada para mim, do começo até o fim. Não, assim, eu vejo que Deus agiu com uma maestria tão grande, porque hoje eu olho para trás e fico pensando, se tivesse sido um amigo meu, se tivesse sido qualquer outra circunstância, dificilmente eu teria sentido a vontade de realmente conhecer mais a palavra de Deus. Eu vi que, dadas as minhas preferências, dada a minha vida como ela estava, Deus soube usar cada pessoa, cada situação, cada momento para se mostrar para mim e para dizer, ó, filho, olha só, eu sou o seu criador, vem aqui pra gente ter uma amizade junto, vem aqui pra gente ter um relacionamento. Linda. José, mas e no final das contas lá, e o relacionamento com a moça deu certo? Nós não namoramos, mas nós somos excelentes amigos até hoje. E a família dela também, sempre me acolheram muito bem e foram responsáveis até mas valeu por mim. Muito a pena, valeu muito a né? pena, com certeza. José, e a questão da sua família e do seu trabalho, depois que você assumiu essa nova fé, como é que ficou esse caso? Olha, eu senti que eu tinha que ter uma base, uma defesa racional para eu poder assumir minha fé dali para frente. Primeiro, para eu ter certeza que eu não estava entrando numa furada, que eu estava entrando em algo da minha cabeça. E segundo, porque se eu falasse logo de cara, olha, eu sou crente agora, eu creio em Cristo Jesus, eu ia, olha, ou você ficou louco, ou a igreja fez uma lavagem cerebral em você. Então, em 1 Pedro 3,15, o autor bíblico fala que nós temos que estar prontos para a todo momento apresentar a razão da nossa fé. E eu comecei a estudar, porque eu ainda tinha as crenças no evolucionismo. Então, eu fui começar a estudar sobre o que os cristãos falavam sobre o criacionismo do ponto de vista científico, se isso tinha, se isso era plausível ou não, se isso tinha credibilidade, validade científica ou não. Eu descobri que sim, que tem. Fui pesquisar na arqueologia para ver se o background, né, o pano de fundo histórico bíblico, se ele tinha credibilidade, então se a teologia dele eu podia dar ouvidos para ela. Fui estudar um pouco sobre um ramo da apologética que mostra quais são as defesas lógicas da fé cristã. E quando eu fui estudando sobre todos esses assuntos, vendo que os intelectuais, né, cristãos expunham sobre isso, eu descobri que a fé cristã não é apenas racional, mas era muito mais racional do que a fé que eu tinha antes num Deus que é meio que onisciente, mas que não é muito ativo, ou alguma coisa diferente da fé bíblica. Eu descobri que tinha muita fundamentação racional e lógica. Isso te deu mais certeza ainda do caminho que você estava seguindo. Isso me deu perfeita certeza de que, olha, esse é o caminho certo. Aí que você vale foi, então, se apresentar para sua família e para o seu emprego, foi isso? Exatamente, foi nessa fase. Nesse processo, a minha família sempre me questionava, queria entender o que estava acontecendo, e eu fui buscando essas respostas até para poder conversar com eles com mais propriedade. Mas eles sempre me respeitaram muito, nunca me impediram, colocaram qualquer tipo de barreira contra a minha decisão de me batizar. Que legal isso, né, José? E daí no emprego? No emprego, as pessoas perguntavam também, e de pouco em pouco eu ia conversando, conforme eu ia tendo mais segurança, eu ia conversando um pouco mais, mas eu nunca cheguei a, vamos dizer, a explorar isso tanto dentro do trabalho quanto dentro da minha casa. Impressionante, hein, José? Que história impressionante. A gente tem aqui um momentinho no nosso programa das perguntinhas ping-pong. Vamos lá? Vamos lá. Vida. Jesus. Beleza. Criação. Sucesso. Espiritualidade. Deus. Criador, mantenedor e salvador. Felicidade. Uma vida plena do Espírito Santo. Dinheiro. Algo útil, necessário, mas não um objetivo da vida. Perdão. Um presente de Deus. Um sentimento constante.
Paz. Futuro. Esperança. Um privilégio. Poder conhecer a história do mundo e as engrenagens e os bastidores do mundo que a gente vive. Um medo. Confiar mais nos meus sentidos, na minha visão, do que na palavra de Deus. Um pedido. Conversão da minha família e dos meus amigos. Uma grande verdade. Deus está se preparando para se encontrar com a humanidade. Uma grande mentira. A felicidade está no sucesso, no poder, no sexo, na fama, nas coisas. Liberdade. Poder ter uma mente limpa e pura. Uma pessoa. Josué. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Josué, capítulo 1, versículo 9, onde Deus fala para Josué: Não tu mandei eu, pois ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. José, que história linda, maravilhosa. A gente fica realmente impressionado de ver as formas que Deus tem para tocar o coração da gente, não é isso? É verdade. E Deus tocou meu coração através da sua história, que Ele continue te usando a sua vida para abençoar muitas outras pessoas. Amém. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você, obrigado pela companhia e até a próxima semana.